Bom dia a todos vocês. É bom estar com vocês. Vamos compartilhar um pouco da palavra. Por alguma razão que eu desconheço, o Lucas pediu que eu pregasse a mesma mensagem que eu preguei a última vez que eu preguei lá em Campinas. E então eu imagino e suponho que isso seja relevante para todos nós e tenhamos a oportunidade de crescer com isso. Na sexta-feira nós tivemos os batismos, que o batismo em si é uma expressão de uma realidade da conversão a Cristo. E quando nós chegamos a Cristo, nós naturalmente vamos encontrar diante de nós mudanças que são imperativas, que precisam de acontecer em nossas vidas. Algumas pessoas trazem uma vida e uma rotina de vida e características pessoais que fazem com que essas pessoas tenham problemas que outros não têm. Então, por exemplo, existem pessoas que chegam com grande dificuldade de perdoar. Trazem mágoas tremendas. Eu lembro de uma senhora dizer para mim, logo depois de convertida, talvez uns 2 meses depois de convertida, em que ela disse: Fernando, eu tenho um irmão com quem eu não converso há 17 anos. Ela tinha lá seus motivos e talvez tivesse a sua razão. Entretanto, agora que ela é uma discípula de Jesus, está sobre ela a responsabilidade de perdoar. Existem pessoas que chegam na igreja com problemas importantes no campo de relação com o dinheiro. Facilmente tomam dinheiro emprestado, facilmente não pagam, vivem acima das suas possibilidades e chegam na igreja endividados. Existem outras pessoas que chegam na igreja marcados por imoralidade e que precisam ter as suas vidas transformadas. E como é que isso vai acontecer? Curiosamente, nessa semana, eu estive envolvido, não é nessa semana, desde a sexta-feira da semana anterior até agora, eu fiquei em Campinas até quarta-feira. Entre sexta e quarta-feira, eu lidei com 3 casos. Na sexta-feira, de alguém envolvido com moralidade. Na segunda-feira, de alguém que está profundamente endividado. E na quarta-feira, lidei com alguém que estava amargurado. No caso dessas 3 pessoas com quem eu lidei, são crentes que já têm algum tempo e história e que talvez precisem de ajuda em como lidar com essas coisas. De fato vão precisar de ajuda? Mas a pergunta é: qual é a provisão que Deus tem para nós sabermos lidar com as mudanças que nós temos que lidar? Como é que nós vamos ter condições, capacidade, vontade, força para fazer e gerar as mudanças que têm que acontecer conosco? Vocês que são mais jovens não têm essa experiência, mas aqueles que são mais velhos têm a experiência, eventualmente têm a experiência de ir a uma concessionária e comprar um carro novo. E uma vez que você compra um carro novo, você não precisa de fazer um curso especial sobre técnicas de como empurrar o seu carro. O carro já vem com um propulsor que permite que ele seja deslocado sem você ter que fazer força. Você tem que virar uma chave, ou apertar um botão, colocar a marcha e o carro funciona. Mas eu vejo que muitas vezes os cristãos estão se empenhando em gerar mudanças que eles não são capazes de fazer.
Eu já tive de lidar com mágoa minha própria. E eu sei que, para mim, pessoalmente, a superação daquela ofensa foi um desafio que eu não conseguia resolver sozinho. Eu já tive de lidar com tentações na área de moralidade. E eu tenho certeza que eu não consigo resolver isso sozinho. E a bem da verdade, a vida que Deus tem para nós, as exigências, as determinações dele, seja para aquilo que a gente não deve fazer ou para aquilo que deve fazer, o padrão, a exigência é tão acima e além da nossa natureza que nós não somos capazes de fazer. O que eu quero apresentar para vocês hoje é de que maneira se pode viver de forma a que as mudanças que têm que acontecer nas nossas vidas, elas de fato aconteçam. Você provavelmente já tem a experiência, nós vamos chegar no final do ano, a experiência de falar assim, não, esse ano vai ser diferente, eu vou mudar isso. E você está em novembro agora e está olhando e fala, não mudou. Quando nós nos convertemos, Deus coloca, eu não quero reduzir com isso ao usar essa palavra, Deus coloca um propulsor na nossa vida que nos dá condições de fazer o que temos que fazer, de evitar aquilo que temos que evitar, que é o Espírito Santo. Quero ler para vocês algumas passagens das Escrituras que falam exatamente isso, que quando nós nos convertemos, o Espírito é colocado em nós. Efésios capítulo 1 diz, em quem também vós, versículo 13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou veja, para os Efésios ele está dizendo, para vocês o evangelho foi pregado. Vocês creram no Evangelho e vocês foram selados pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito foi dado como um selo que marca que nós pertencemos a Deus. O Espírito Santo nos identifica. É possível, num dia como hoje, num domingo, você passar num ponto de ônibus e de repente encontrar algumas pessoas que você fala, esse aí é crente. Não sei se alguém já viu essa cena hoje. Está de terno, nesse sol de Paulo Afonso, com a Bíblia, a família reunida. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós temos certas marcas, o povo cristão tem certas marcas que são facilmente identificadas. Entretanto, o que Deus está dizendo aqui é que a principal marca de um crente, o selo dele, é o Espírito Santo. Que a rigor ele não é visível. Mas ele não é somente o selo, no versículo 14 então ele diz, o qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é como se fosse a garantia que Deus dá de que ele vai cumprir tudo o que ele ofereceu e prometeu. Não só o perdão dos pecados, mas a libertação dos nossos pecados. O ser levado ao céu para viver com Ele. A garantia, o Espírito que foi colocado em nós. Todo mundo que ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, foi selado e recebeu o Espírito como penhor. Pedro, quando escreve sua carta, no capítulo 1, versículo 12, ele diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. O Espírito nos foi dado. Todo cristão recebeu o Espírito. Quando Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e ele habita efetivamente. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, então vejam, acabei de falar algumas coisas que o Espírito fez em nós. Quando nos convertemos, nós fomos selados
Quando nos convertemos, o Espírito nos foi dado como penhor. Quando nos convertemos, o Espírito veio habitar em nós. E existe aqui uma rotina de sermos guiados, conduzidos pelo Espírito. Entretanto, aquilo que foi planejado por Deus não necessariamente é vivido pelo povo de Deus. Aquilo que foi providenciado e provido por Deus não necessariamente é a realidade do povo de Deus. E isso não era a realidade dos crentes da Galácia. Então, nós vamos ficar principalmente na carta aos Gálatas a partir de agora. E eu quero começar mostrando um erro, um problema que eles tiveram naquela igreja em relação a esse aspecto, que é possível que nós encontremos paralelo do que os Gálatas viviam entre nós. Vamos lá. Vamos começar pelo capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha a maneira como ele trata aqui. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele está se referindo aqui ao evangelho que foi pregado aos Gálatas. Jesus Cristo foi exposto. O verbo aqui traduzido por exposto, o verbo grego aqui traduzido por exposto, é um verbo que dá a ideia assim, que você, dependendo da tradução que você tem, você vai encontrar assim, ele foi... fugiu aqui. Que traduções diferentes vocês têm de exposto aqui? Representado... Alguém está com a Bíblia aberta aí? Ai, hein? Apareceu representado em alguma tradução? Ok. Representado. A ideia, o verbo aqui dá a ideia de que o Evangelho foi apresentado com profunda clareza. O verbo também era usado para dizer uma representação. É como se fosse feito um teatro para explicar o Evangelho. Algumas vezes eu fui pregar numa aldeia no noroeste do Pará e naquela aldeia, de vez em quando eu fazia no meio da minha pregação com eles um teatrinho que mostrava as relações do pecador com Deus e com Cristo. Ele está dizendo o seguinte: o Evangelho foi claramente pregado para vocês. Mas embora o Evangelho tenha sido claramente pregado para vocês, ele diz... Vocês são loucos, ele chama, vocês são insensatos. Paulo não está elogiando aquela igreja da Galácia. Eles tiveram acesso ao Evangelho verdadeiro, ao Cristo verdadeiro. Mas, Paulo está dizendo, vocês são loucos. Por quê? Eles assim, quem os enfeitiçou? Tem outra tradução para isso, mas essa aqui é ótima. Quem os enfeitiçou? Eles passaram por alguma mudança de mente que Paulo classifica aqui de feitiço. Qual era o feitiço que eles tinham naquela igreja? Versículo 2. Eu gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Está voltando. Vocês ouviram o Evangelho que foi exposto claramente. A salvação que vocês receberam em Cristo, vocês receberam por cumprir a lei ou vocês receberam pela fé? Só tem uma maneira de chegar a Deus. É pela fé. Nós cremos no Evangelho. O que Paulo está fazendo com eles é o seguinte: vocês receberam a Cristo como? Foi cumprindo a lei ou foi crendo? É lógico que é crendo. E aí então ele diz no versículo 3: será que vocês são tão insensatos, loucos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio?
Vocês receberam a Cristo pela fé, vocês receberam o Espírito pela fé, vocês receberam o perdão dos pecados pela fé. Vocês estão capacitados pelo Espírito para viver na força do Espírito, mas vocês estão se esforçando, tentando obedecer leizinhas. Não faz isso, não toca naquilo, não prova aquilo outro. Não... O que Paulo está condenando? Paulo está condenando uma vida cristã, cujo resultado é consequência do nosso esforço pessoal. E o esforço pessoal não produz o que Deus quer produzir em nós. A ideia de levar uma vida cristã baseada no esforço pessoal, ela é absolutamente fadada ao fracasso. Vejam, você vai manter o seu dedo em Gálatas, mas vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 8, onde Paulo diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ou seja, aquelas pessoas que estão tentando se aperfeiçoar na carne, no seu esforço próprio, não podem agradar a Deus. Se você conseguir fazer alguma coisa que Deus quer, somente na força do seu braço, saiba de antemão, Deus não está contente com isso. Mesmo que você consiga fazer uma mudança no seu esforço pessoal, isso não agrada a Deus. Vamos lá, vamos imaginar que alguém tem um problema importante com álcool. Se converte. Ele descobre nas Escrituras, não se embriaguem. Ainda que as Escrituras não proíbem o consumo de vinho ou bebida alcoólica, as Escrituras claramente proíbem a embriaguez. Mas alguém tem dificuldades com isso. Alguns têm dificuldade com isso. E o empenhar-se para parar de beber simplesmente, isso aqui não vai agradar a Deus mesmo que você consiga parar de beber. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, voltamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A carne está contra o Espírito. Aquilo que você pode produzir está contra o Espírito de Deus que está morando em nós. Recentemente, e de fato, o fato em si sumiu da minha memória aqui, mas a impressão que o fato teve deixou em mim a visão muito clara de alguém que estava fazendo ou deixando de fazer alguma coisa, não porque Deus queria e nem na força de Deus, mas por causa da sua vaidade pessoal. Ele se sentia bem valorizado ter feito aquilo que foi feito. É impossível que a nossa carne venha a produzir de uma maneira satisfatória e que agrade a Deus aquilo que Deus mesmo pede que nós façamos. Vamos lembrar de nós mesmos que vem. O Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 7, 21, é dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Dentro de quem? Dentro de nós. Não tenhamos ilusões aqui. Todos nós somos seres humanos caídos com todo esse potencial dentro de nós. Essa é a nossa natureza. Eu costumo dizer o seguinte: eu não tenho chance de me decepcionar com ninguém. Por algumas razões. Primeira, a Escritura nos descreve exatamente como eu acabei de ler. Foi o Senhor Jesus quem falou. Eu sei que cada um de nós tem isso dentro. Segundo, eu já ouvi tantas histórias escabrosas que eu não tenho mais surpresa. Não foi só o Senhor Jesus quem disse isso.
O apóstolo Paulo também disse o seguinte: as obras da carne, ou seja, aquilo que nós somos capazes de fazer, ele diz, são conhecidas e são prostituição, que é a imoralidade de um solteiro, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ele separa aqui os pecados em algumas ordens. Existem os pecados que estão no campo da moralidade sexual. Mas não é só isso. Depois ele fala sobre pecados religiosos. Ele chama de idolatria, feitiçaria. Existem os pecados que são sociais. Inveja, rancor, gritaria. Existem os pecados que são na hora de consumo, bebida, comida. E o que ele está dizendo? Isso é inerente a nós. Agora, quando nós nos convertemos, essas coisas são erradicadas? Não. Não são erradicadas. Você sabe, e eu sei, que você e eu temos todo esse potencial que está aqui. O que Jesus falou sobre o que nós somos e o que existe dentro de nós, não é alguma coisa que desaparece no ato que nós nos convertemos. Nós continuamos carregando nossas tentações. E de alguma maneira nós vamos manifestar isso. Há uma história interessante entre os Yanomamis. Essa história é antiga, eu não sei se nas aldeias em que o Evangelho já chegou ainda existe essa prática, mas entre os Yanomamis era muito comum eles terem hostilidades entre si, entre grupos diferentes, uma família ou outra, uma aldeia ou outra. E isso redundava em assassinatos. Então um grupo ficava com ódio do outro, tinha uma rixa com o outro, e de repente eles aproveitavam uma oportunidade e iam lá e matavam algumas pessoas daquela família ou daquela aldeia. Mas deixa estar, o tempo vai chegar. E eles vinham e ficavam assim, se autodestruindo mutuamente. Até que eventualmente eles faziam o seguinte: eles colocavam 8 deles, homens, de frente para 8 outros homens do outro grupo. E aí, cada um por sua vez, um grupo dava um soco com toda a força que quisesse dar no peito dos homens da outra aldeia. Tendo feito isso, e a coisa era organizada, não era uma briga. Eles davam o outro soco e ficavam fazendo isso por algum tempo, algumas vezes isso causando até parada cardíaca. Um amigo, o Milton, perguntou para os índios, e de fato, quando eles faziam isso, saíam dali e paravam com aquele negócio de ficar matando o outro. Mas um amigo meu perguntou assim, mas por que bater no peito? E eles disseram o seguinte: é porque aqui no peito é que está o mal. É dentro de nós que está o mal. E a gente chega a Cristo, recebe o perdão, recebe o Espírito, mas tem toda essa herança da carne. Eu sei, você sabe. Você não é puro, não é santo, não é perfeito. Você traz sua pecaminosidade, que pode se manifestar de formas diferentes. No caso dos Gálatas, eles estavam fascinados, eles estavam enfeitiçados,
Paulo disse que vocês são loucos. Eles estavam tentando mudar na força da lei que eles tinham que obedecer. Eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Qual é o plano de Deus para isso? Como é que a gente pode ser vitorioso quando o nosso coração está tão na direção oposta do que Deus tem para nós? Vamos lá para Gálatas capítulo 3, desculpe, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, andem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Andem pelo Espírito. Talvez a sua tradução, em vez de trazer andar, traga o verbo viver. O verbo grego que está aqui é o verbo andar e se aplica a viver como o nosso verbo andar. Eu não sei se vocês aqui nessa região têm isso, mas você pode perguntar. Não é raro eu perguntar para alguém, e aí, como é que você tem andado? Eu não estou perguntando como é que a pessoa se desloca. Estou perguntando como é que está a vida dela. O verbo aqui grego está dizendo, como andar. Vocês têm que andar no Espírito. Eu confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade de definir coisas muito simples, praticadas por nós constantemente. E o verbo andar é um desses. Como é que se define o verbo andar? O que é andar? Alguém arrisca aí? Como é que se define andar? Eu escrevi isso aqui, eu precisei pensar um bocadinho para escrever isso aqui. E eu escrevi da seguinte maneira: andar é um processo coordenado de desequilíbrio seguido de um reequilíbrio que promove o deslocamento de todo o corpo. O andar é alguma coisa pensada, eu tenho um destino para ir e eu providencio que eu desequilibre indo na direção e eu estou me reequilibrando. Meus dedos são os sensores que estão dizendo qual é a minha posição e o meu sistema autônomo está corrigindo o que precisa ser corrigido para eu chegar onde eu tenho que ir lá. Entendo então quando Deus está dizendo que a gente tem que andar pelo Espírito, andar no Espírito. O que Ele está dizendo? Que nós temos que levar uma vida cristã que na nossa experiência de desequilíbrio e reequilíbrio, nós desejamos sendo capacitados pelo Espírito de Deus a dar os passos mantendo o equilíbrio que nós temos que manter. Andar no Espírito não é ser capaz por si mesmo de fazer as coisas que Deus quer que você faça. É viver na sua experiência de desequilíbrio, o reequilíbrio, a capacitação de você cumprir com aquilo que Deus tem para nós. Todos nós, já mencionei, repito, temos uma natureza incompatível com a vontade de Deus. Recebemos o Espírito que tem como propósito nos conduzir no desafio que a gente tem dessa nova vida, carregando em nós esse coração pecaminoso. Quando foi a última vez que você teve dificuldade de perdoar? Lidando com mágoa de alguém? Quando foi a última vez que você teve que lidar com tentações sexuais? Ou na maneira de lidar com os recursos de alguém? Como é que nós nos relacionamos com o Espírito para sermos capazes de cumprir e de alcançar aquilo que Deus tem para nós? Eu quero olhar com vocês para poucos, mas todos os textos, e pequenos, que falam sobre a nossa responsabilidade com o Espírito de Deus
para que Ele faça o trabalho que Ele tem que fazer em nós. E em primeiro lugar, eu quero focalizar com vocês o que é que nós não devemos fazer com o Espírito. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João capítulo 5. Desculpe, eu estou me antecipando aqui. Antes de falar sobre isso, deixe-me dizer. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que aquele ou aquilo que é nascido de Deus não peca. Um filho de Deus, dependendo da ação de Deus dentro de nós, ele vai acabar fazendo com que a gente não peque. Voltando em Gálatas 5,16, Paulo diz: por isso digo, andem pelo Espírito, e de modo nenhum satisfareis as concupiscências ou os desejos da carne. Ou seja, se eu estou andando no Espírito, e nós vamos definindo devagarzinho o que é o andar no Espírito, eu não vou pecar. Então a minha vitória sobre o pecado não é tratando com o pecado diretamente, mas é com o Espírito. Vamos lembrar, aquilo que a nossa carne, nosso esforço próprio pode produzir, foi descrito lá em Gálatas 5. As obras da carne são, e ele já descreveu isso. Mas quando o Espírito age, e aqui eu quero voltar para aquilo que eu falei, como é que é a atitude que nós devemos ter com o Espírito? Primeira delas, 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer: não apagueis o Espírito. Os mais novos talvez não conheçam isso, eu não sei qual é a realidade de escola aqui na região de vocês, mas quando eu era garoto, numa sala de aula tinha um quadro negro. E com o giz se escrevia em quadro negro. No processo evolutivo, o quadro negro virou verde. E hoje deve ter outras tecnologias. Vocês ainda têm quadro negro na classe de vocês? Alguma coisa desse tipo? Não. Você tem quadro negro na sua classe? Não. Mas no nosso tempo tinha um quadro negro. Lousa. Faz diferença para vocês ouvir lousa? Quando a professora quer escrever na sua classe, ela escreve onde? Hein? Na lousa, então tem uma lousa. Hein? Pode ser uma branca e escreve com a caneta. Tem algum lugar que se escreve com giz ainda? Não? Então vamos pensar. Os mais antigos pensam lá no quadro negro, os mais novos vão pensar nesse quadro branco, é isso? Escreveu ou com o giz na antiga, ou escreveu com a caneta. Você tem um apagador que depois você vai até ele e apaga para poder usar com outra informação que se quer passar. Na eficiência do equipamento antigo, quando você passava o apagador, ele não apagava totalmente. Ele apagava parcialmente. Depois que a professora passava o apagador, dependendo da idade do quadro, da lousa, você ainda podia ler aquilo que foi escrito. E na medida que ia se apagando, se desaparecia isso. O Espírito de Deus está nos conduzindo e nos informando o que nós devemos fazer e não devemos fazer. O que você faz com a informação que vem dele? Você pode ser indiferente, pode rejeitar. E o ser indiferente com o que ele mostra, com o que ele fala, com o que ele escreve, com o que ele revela, você vai apagando o que ele fala, de forma que você, da próxima vez, não vai conseguir ler o que ele fala. Aquilo que você ouve Deus falar, você não pode ser indiferente com isso.
Você não pode ouvir por aqui e sair por aqui. Isso tem implicações na relação que você vai ter com o Espírito de Deus. Não é porque eu estou pregando aqui, eu estou pregando hoje aqui. Mas muito mais importante de eu estar pregando aqui, mas muito mais importante é o que está sendo pregado, que é a palavra de Deus. E você aí está ouvindo e de repente você identifica alguma coisa de errado na sua vida que você tem que mudar. Mas na segunda-feira você já esqueceu um pouquinho. Na terça você esqueceu totalmente. Você está apagando o Espírito com essa indiferença com aquilo que ouviu, que Deus mostrou. Como é que eu não apago o Espírito? Aquilo que eu ouvi, eu tenho que retornar, eu tenho que registrar, eu tenho que decorar, eu tenho que levar isso a sério. Eu não posso deixar passar. Qualquer aluno numa escola ouviu a aula, vai ter que rever esse material, porque do contrário vai ser reprovado. Aquilo que nós estamos ouvindo de Deus, que Deus está falando, revelando na sua Escritura, se nós somos indiferentes e não fazemos a lição de casa, de lembrar e registrar isso que Deus está falando, nós estamos simplesmente calando o Espírito de Deus. Até que tem uma hora que você entra na classe do Espírito de Deus e você nem sabe do que ele está falando. Não apaga o Espírito, isto é, preste, dê atenção àquilo que Deus está falando com você. Segundo, ainda negativo, Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito, ele não pode ser só simplesmente apagado, ele pode ser entristecido. O Espírito não é uma coisa, o Espírito não é uma força. O Espírito é alguém. E na medida que nós somos indiferentes com o que o Espírito determina, isso entristece o Espírito de Deus, entristece a Deus. O fato de você desobedecer a alguma coisa que Deus está falando, não vai tirar de você a condição de filho de Deus, mas vai fazer uma separação entre você e Deus. Todos nós aqui que somos pais, e os que são filhos podem registrar isso também, aliás, todos são filhos. Viver a experiência do filho desobedecer ao pai. A experiência de desobediência do filho ao pai pode trazer tristeza, pode trazer disciplina, pode trazer rompimento, pode trazer perdas de privilégios, não é assim? Mas não perde a condição de filho. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito. O relacionamento está quebrado. A bênção está interrompida. A Escritura determina que nós temos que chegar a Deus e confessar os pecados, reconhecer as culpas e desfrutar do perdão para estar livre diante de Deus. Como é que eu lido com o Espírito que Deus colocou em mim? Eu não posso entristecê-lo. Eu não posso apagá-lo. E além da informação do que nós já vimos de andar no Espírito, há uma afirmação positiva sobre isso em Efésios capítulo 5, versículo 18. E aqui nós temos um dos versículos que eu considero mais mal compreendidos. Na versão revista atualizada diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Existem traduções diferentes. Eu vou ler para vocês a Nova Almeida, que diz: não se embriaguem com vinho,
pois isso os leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Essa é a NVT. E a NVI diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Essas 4 traduções e tantas outras, elas estão traduzidas de algumas maneiras que muitas vezes nós entendemos errado. E eu quero que a gente olhe para esse texto pensando em 3 coisas. Primeira, quem é que efetivamente enche? Quem é o agente enchedor? Segundo, do que é que enche? E terceiro, quem é enchido? Tem um vaso a ser enchido. Tem um agente que enche. E tem o conteúdo com que se enche. Quando eu olho para a revista atualizada do jeito que está escrito, mas enchei-vos do Espírito, parece que sou eu que me encho e o conteúdo que é colocado dentro de mim é o Espírito. Eu quero quebrar essa compreensão equivocada. E eu confesso a vocês, dessas 4 traduções, a melhor tradução delas é a NVI. Primeiro, pensando em quem é enchido. Veja, a NVI diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, mas que levam à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É você que vai deixar-se encher, é você que vai ser enchido. Esse Espírito que foi colocado em você, ele quer enchê-lo. Então, dentro do plano de Deus, a vida cristã é para ser levada com um enchimento. Você precisa estar cheio do Espírito. A segunda consideração que eu quero fazer com vocês é: quem é que vai te encher? Na revista atualizada, quando ele diz enchei-vos do Espírito, parece que sou eu mesmo. É como se eu pegasse alguma coisa e enchesse de água e despejasse em mim. Mas o verbo aqui, ele dá essas duas possibilidades de interpretação. Ele tem esses 2 sentidos, tanto da voz média, que é a reflexiva, com a voz passiva. E a NVI diz bem, quando ela diz: deixem-se encher. O nosso papel não é nós nos enchermos. O nosso papel é deixar que alguém nos encha. Mas quem é esse alguém que vai nos encher? É o Espírito. Por isso, na NVI, veja, a preposição grega é absolutamente clara e obviamente traduzida por em, com ou por. Então, quando ela diz na NVI, deixem-se encher pelo Espírito, é que o Espírito é o agente que enche. O Espírito não é o conteúdo com o qual nós somos enchidos. O Espírito é o agente que enche. O meu papel, eu sou o vaso que eu me deixo encher. Quem vai me encher é o Espírito Santo. Mas ele vai me encher do quê? Ele vai me encher, isto é, moldar em mim as características que Deus quer que eu tenha. Então, a partir daí, ele começa a falar: como é que você vai? Bom, aqui ele já falou sobre bebida. Mas na sequência ele vai falar sobre como um homem deve tratar sua esposa, como uma esposa deve tratar o seu marido, como um pai e uma mãe devem tratar seus filhos, como os filhos devem tratar seus pais, como os patrões vão tratar seus servos, como os servos vão tratar.
a vida que nós temos que levar e as características que Deus quer mudar na nossa vida, é Ele quem muda. O Espírito é o agente. O que vai acontecer nas nossas vidas é que na medida que eu estou andando no Espírito, como ele diz lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão. Quando eu estou deixando que o Espírito me encha, é Ele quem produz o fruto. É Ele quem traz a mudança. Se eu mantenho a minha atitude, minha postura, eu não vou entristecer o que... não vou apagar o Espírito, o que Ele está me falando. Quero registrar bem claro o que está sendo revelado na palavra. Se eu lido com o pecado confessando a Deus, e eu deixo que o Espírito transforme a minha vida, isso é o andar. É levar a vida nas possibilidades do Espírito de Deus. Bem, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou dar um pouco do conteúdo, mas eu vou deixar uma lição de casa para vocês não apagarem o Espírito. Eu queria que você lesse o Salmo 119. Você fala, nossa, mas justo esse que é bem grande. É justo esse que é bem grande. Na minha compreensão, o Salmo 119 é a mais nobre expressão de piedade que eu conheço. Mais elevada. E eu queria que você registrasse na sua Bíblia e aprendesse no Salmo 119 que orações que você deve fazer. Porque, sabe, ficar orando somente por saúde física, pelo emprego melhor, para ganhar mais dinheiro. Gente, para. Você vai perceber que ele não está orando por essas coisas ali. E pelo que ele está orando, eu quero dar poucos exemplos do que ele deve estar orando. E para mim isso é o andar no Espírito. Senhor, me livra dos pensamentos maus que eu tenho agora. Essa é a primeira oração. Senhor, eu estou magoado. Me livra desses pensamentos maus. Senhor, eu estou com uma intenção ruim de retalhar a pessoa. Me livra desse pensamento mau. Senhor, eu estou com vontade de esquecer esse negócio e não pagar aquela dívida que eu tenho com aquela pessoa. Senhor, me livra desse pensamento mau. Senhor, eu estou com vontade de, na internet, na televisão, assistir pornografia. Senhor, me livra desse pensamento mau. A primeira oração que você tem ali é ele lidar com as suas próprias inclinações e tendências pecaminosas e está pedindo para Deus o livrar do mal que está dentro dele. A segunda oração que vocês vão encontrar lá, eu estou dizendo assim, as suas orações são dezenas. Mas a segunda oração que ele faz ali é o seguinte: Senhor, me dá vontade de fazer o que é certo. Eu sei o que o Senhor quer, mas eu não estou com vontade de fazer. Eu não quero fazer. Tira a vontade ruim e coloca em mim a vontade de fazer o que é certo. Muda a minha vontade. A terceira oração. Me dá capacidade de fazer o que eu tenho que fazer ou de não fazer o que eu não devo fazer. Tira a minha vontade do mal, dá a minha vontade pela coisa certa, me capacita a fazer o que eu tenho que fazer. E por fim ele diz: Senhor, me capacita a perseverar, me mantendo fazendo o que é certo.
essas 4 orações, elas brotam do Salmo 119. E é isso que é o andar pelo Espírito. Essas são as orações, de longe, as mais presentes na minha vida. Sabe por quê? Acredite, eu sou um pecador igual a você, com coração pecaminoso, desejoso de fazer o que é errado. Todo mundo é assim. Eu sou assim. O Tiago é assim. Você pode olhar para a cara e falar, não, é tão boazinha. Não, é assim também. O coração é pecaminoso. O que vai fazer diferença? O que vai mudar a vida? Anda no Espírito. Passo a passo. Tira essa vontade de fazer o mal que está aqui dentro. Me dá vontade de fazer o que é certo, que eu não quero agora. Me dá condições de fazer o que o Senhor quer. Me dá condições de ser fiel. Quando você segue essa prática, entenda uma coisa: você nunca vai ser o crente que tem do que se orgulhar. Você é o crente que tem que se orgulhar do Espírito que atua em você. É Ele quem muda, é Ele quem transforma. Anda no Espírito. Viva no Espírito. Na dependência do que Ele vai fazer em você. É Ele que vai encher a sua vida dos traços do caráter de Deus. É Ele quem vai fazer que na sua vida, que a vontade dEle seja uma realidade na sua vida. Não é inventando, não é imitando, não é na força fazendo isso, não. É Ele que muda. Quando nos convertemos, nós acabamos ganhando um método, um sistema e uma propulsão de Deus. É do Espírito de Deus. Deixai-vos encher pelo Espírito. Isso é, que você faça com que Deus tenha liberdade de atuar dentro da sua vida, mudando o que tem que ser mudado. Você já teve alguma vez a experiência de a sua casa estar meio bagunçada e ter chegado alguém na sua casa de repente? Talvez você passe a mão no sofá junto que seus filhos deixaram ali, vai para um quarto, joga lá dentro, você recebe a pessoa, ou então diz para a pessoa assim, não repara não. Agora, para manter as aparências, a pessoa não pode sair da sala. Ela não pode ir para a cozinha e ver a louça que está lá. Ela não pode entrar no quarto. Quando Deus entra na nossa vida, Ele não veio para ficar na sala. Ele veio para encher o ambiente todo. Para arrumar o quarto, a cozinha, o banheiro. E o que você tem que falar com deixai-vos encher é: a casa está aberta, a porta está aberta, pode entrar em qualquer área. Muda o que precisa ser mudado. E Deus vai falar assim: precisa de mudar isso aqui. Tá bom, Senhor. Não estou com vontade de fazer. Tira a minha vontade de não fazer isso. Me dá vontade de fazer isso. Me dá capacidade de fazer isso. Me dá capacidade de ficar firme em fazer isso. É Ele quem vai atuar. O que é para marcar um crente não é uma Bíblia debaixo do braço, não é um paletó e uma gravata num domingo de manhã. O que é para marcar um crente é o Espírito mudando o nosso coração e a nossa prática. Perguntas? Eu gostaria de ouvir perguntas.
Se ninguém tiver pergunta, eu vou fazer umas para vocês. Faz sentido agora Paulo chamar os Gálatas de insensatos e loucos? Por quê? Porque eles foram capacitados, receberam o Espírito de Deus que dá a condição de levar a vida, e eles estavam tentando seguir leizinha. Vocês são loucos! É a mesma coisa de que ir na loja comprar um carro novo, com um motor bacana, e você sair empurrando o carro. Anda no Espírito. Digo e repito para vocês, a oração mais frequente da minha vida é: tira de mim essa vontade de fazer o mal. Coloca em mim a vontade de fazer o bem. Me capacita a fazer esse bem. É assim. Perguntas? Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez olhar com meus irmãos para a Tua Palavra e perceber a provisão que o Senhor tem para cada um de nós, a maneira como a gente pode levar a vida cristã. Não permita, ó Pai, que a gente, como aqueles Gálatas, sejamos comparados a insensatos e loucos, enfeitiçados, tentando o impossível, que é levar a vida cristã na força da nossa carne corrupta. Mas que continuamente nós humildemente cheguemos a Ti, para andar em Ti, ser enchido pelo Teu Espírito. Colocando diante de Ti nossas tentações, pedindo-Te que o Senhor nos livre dessas tentações. Pedindo-Te que o Senhor coloque dentro do nosso íntimo o desejo pelaquilo que é correto. E buscando em Ti a capacidade de colocar em prática aquilo que o Senhor quer colocar em prática. Eu oro em nome de Jesus, amém. Deixa eu contar uma história, lembrei agora dela e acho que pode ser útil para vocês. Vira e mexe na igreja, a gente prega sobre perdão. Naturalmente você está pregando a Escritura. Perdão é um dos assuntos que Deus mais fala. E depois de alguma mensagem que eu preguei que incluía o conceito de perdão, uma senhora veio conversar comigo. E ela começou a conversa dizendo: toda hora vocês falam sobre perdão. E aí ela começou a contar a história dela. Ela teve um problema com a sogra dela e ela ficou amargurada com a sogra dela. Para piorar a situação, seu marido ficou do lado da sogra, da mãe dele. Para piorar a situação, seus filhos também ficaram do lado da avó. E ainda de quebra, ela tinha tido 3 anos antes um atrito com seu vizinho, e não se falavam fazia 3 anos. O vizinho foi colocar fogo, não sei se era mato ou galhos de árvore, de alguma coisa que ele cortou, e a direção do vento levava fumaça para a casa dela. Ela foi conversar com o vizinho brigou com ela. São 3 anos que eles não falavam. Lógico que a nossa conversa foi mais longa do que eu narrei para vocês até aqui, mas era nítido o quanto aquela mulher estava afetada e moldada por mágoa e ressentimento. E eu conversei com ela sobre a necessidade dela perdoar. E o que era perdão, ensinei sobre isso. Dei para ela algumas tarefas.
E dias depois ela voltou. E ela voltou contando o seguinte, que ela tinha dito para o marido, isso não foi uma semana depois, foi mais tempo, mas ela disse para o marido assim: amanhã nós vamos na ceia. Ele falou assim: não, você não pode. Você tem um problema com a minha mãe. Eu falei assim: não tenho problema com a sua mãe. Eu nessa semana fui conversar com a sua mãe e limpei meu coração com a sua mãe. Tá bom. E aí ela se acertou com o marido. E aí, dias depois, ela se acertou com os filhos. E aí o vizinho dela, ela não procurou o vizinho dela bateu na casa dela e pediu perdão pelo que tinha feito e falado. Como é que uma mulher tão tomada por ressentimento e mágoa pôde chegar à ideia do perdão? Tem um livrinho interessante e famoso sobre perdão chamado Poder Terapêutico do Perdão. O título do livro é esse, Poder Terapêutico do Perdão. Na quarta capa do livro tem uma frase que, na minha opinião, ela tinha que ser o título do livro. Na quarta capa tem uma frase assim: errar é humano, perdoar é divino. E não é só perdoar. Qualquer mudança que Deus quer fazer nas nossas vidas, é Ele que faz. É Ele que tira a vontade de fazer o mal. É Ele quem dá vontade de fazer o bem. É Ele quem dá a capacidade de fazer o certo. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículos, acho que é versículo 13, 12 e 13, ele diz que é Deus quem age em nós, tanto no querer como no realizar. Ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Ele que age em nós, tanto o querer quanto o realizar. É Ele quem tira a vontade do que é errado, é Ele quem dá vontade do certo, é Ele quem capacita. Andai no Espírito. Deus abençoe vocês.